primeiro vlog aqui do canal. Eu quero fazer um vloguinho lendo o livro BTS Beyond the Story. E eu só vou ter tempo mesmo, assim, de ler durante os domingos, né? Então eu vou tirar os domingos pra fazer a leitura. Pra fazer a leitura do livro. Passando um carro de som a essa hora aqui na rua, ninguém merece. Então eu vou tirar os domingos pra fazer a leitura do livro. Ele contém 7 capítulos, né? E eu vou ler cada capítulo no domingo e pretendo fazer um vlog a cada domingo de leitura. E conforme eu vou lendo os capítulos, eu vou comentando, né, o que é que eu tô achando, quais são as minhas impressões, quais foram os pontos interessantes que eu achei da história. Então, durante os vlogs vocês vão ficar acompanhando, né, toda essa minha jornada de leitura e eu tô bem animada e ansiosa pra ler. Faço pra vocês. Eu sei que muita gente já recebeu o livro. Eu moro longe, né? Eu moro no Nordeste, no Ceará. Então o livro demorou um pouquinho pra chegar. Mas eu espero que vocês gostem do vloguinho. Primeiro vlog do canal. Tô com essa voz horrorosa de quem acabou de acordar. Mas é isso. Tô aqui ainda nas primeiras páginas do livro. E assim, nessas primeiras páginas, o livro já inicia, né, introduzindo a Happy Life, né, que é composta pelo RM, o Suga e o J-Hope. E na primeira página, ele também já fala sobre a chegada do J-Hope lá no Seul, né, em 2010, quando ele assinou o contrato com a Big Hit para ser trainee. Então, em 2010, ou seja, 3 anos antes deles debutarem como grupo, o J-Hope chegou, né, lá no centro de treinamento da Big Hit, e ele já conta como aquilo ali foi confuso para ele, como foi um pouco estressante pro pobre J-Hope, porque ele se perdeu, e aqui fala realmente que para você que não tem o costume de chegar numa cidade grande como Seul e encontrar em pleno Natal um metrô assim completamente atolado de gente, que foi o caso dele, né, que chegou exatamente no Natal, e ele chegou, ele não conseguia se sentir parte daquilo, porque justamente chegou numa festa de Natal onde ele não sabia encontrar onde ficava o dormitório. E aquilo ali pra ele assim, já foi um pouco frustrante ter chegado e ter se perdido. Então ele entrou em contato com a equipe de AER, né, que era uma equipe que ficava responsável em encontrar esses talentos, né, da Big Hit. Então ele entrou em contato com o pessoal e aí ele acabou encontrando o dormitório. E uma coisa muito engraçada que ele fala aqui é porque ele chegou no dormitório e encontrou os meninos todos de cueca. E ele disse, isso aqui deve realmente ser, né, tipo de um dormitório. O Jung também fala que ele participava de um grupo, né, e já trabalhava em um estúdio, mas era um estúdio pequeno. Então, quando eles faziam pagamentos, nunca era em dinheiro, né, era sempre um ingresso, alguma coisa do tipo. E assim, gente, já me pegou bastante nessa parte, porque ele fala que não que ele estivesse fazendo aquilo por dinheiro, né, porque realmente ele estava fazendo aquilo porque ele amava, né, que era compor. Mas ele ficava se perguntando se eles, como era que seria se eles não estavam pagando não o suficiente para ele comer, sabe? Então, assim, para mim essa parte aqui já me pegou muito. Eu estou aqui comendo o cabo do meu microfone. Meu Deus, socorro. Vou aproveitar que a deixa, que o gato quase que não deixa, mas eu ler, né? Pisoteando aqui o livro, passando rápido o livro, foi uma loucura aqui agora. Pela manhã, gente, eu não consegui ler muito. Teve um surto aqui em casa de manhã, porque de domingo aqui pra almoço é muito barulho, muita gente conversando, meu quarto fica do lado da cozinha. Então tava muito barulho, eu não tava conseguindo me concentrar, então eu não li muito, né? Mas o pouco que eu li, que inclusive são 3 horas da tarde, então eu vou terminar a leitura agora. Mas o pouco que eu li, assim, já deu pra me ver até a chegada do Jimin, né, lá no dormitório dos meninos. E
eu quero falar mais aprofundadamente depois que eu terminar esse primeiro capítulo, porque acontece muita coisa nesse primeiro capítulo, a chegada do J-Hope, o Namjoon, o Suga, eu vou contar tudo assim na ordem, né, que tá aqui no livro, porque eles estão contando exatamente na ordem que foi assinado os contratos, né, com os meninos, então tô achando isso muito interessante. Mas esse pouco que eu li aqui, gente, tem muita coisa assim que eu fiquei impressionada, como, por exemplo, o Jungkook ter sido assediado pelas empresas, né? Tinha empresa que queria levar ele para um quarto de hotel para filmar ele cantando. O Vi, né, que acabou caindo num golpe do táxi lá na Coreia, que eu fiquei passada com esse golpe do táxi. O Jimin também caiu nesse mesmo golpe do táxi, né? Porque como é difícil encontrar o dormitório, como era muito complicado encontrar o dormitório, então os taxistas se aproveitavam bastante de pessoas que eram de outros estados. Eu fiquei imaginando, se eles conseguem fazer isso com os próprios coreanos, imagino com os estrangeiros, né? E assim, eu quero dedicar a falar só de um capítulo para destrinchar só um capítulo e a gente conseguir falar de todas as coisas nele. Até porque eu sei que tem pessoas que não têm ou não vai conseguir ter acesso a esse livro. E tem gente que simplesmente não gosta de ler. Então eu quero trazer esses capítulos bem mastigados, assim, detalhar exatamente o que tem aqui, né? Quais foram as informações que eles quiseram passar aqui nesse livro. Então eu quero falar capítulo por capítulo para que vocês fiquem sabendo de tudo o que aconteceu e de todas as coisas que eles tiveram que passar. Eu já havia mencionado no outro vídeo que eu tinha gravado mais cedo sobre a questão do J-Hope ter chegado lá no dormitório e os meninos estarem todos de cueca, né? O Jimin também falou que quando entrou no dormitório, uma das coisas que ele mais reparou foi a quantidade de sapatos que tinha na porta. Então, assim, tem muita informação. E eu tô marcando muita coisa no livro, porque tem muita coisa que os meninos falam que toca, sabe? Que vai lá no fundo mesmo. Então, eu quero terminar ele hoje. E assim que eu terminar, eu vou reunir, assim, todas as informações que são muito importantes aqui. E que eu quero passar todas elas, né? Não desse vídeo do vlog, mas eu quero fazer um vídeo só dedicado a falar sobre o capítulo. Mas a minha experiência até agora de leitura está sendo impressionante. Tem muita coisa que eu não sabia e é muito bom ver esse lado, né, dos meninos, o lado do crescimento da empresa, né, o que eles achavam já da Hybe naquela época, do que a empresa já representava para eles. Então, assim, tô achando isso muito interessante. Tem fatos em que eles citam os pais, porque até porque eles eram adolescentes na época que eles debutaram como grupo. Então, tem muita coisa de família também que eles citam aqui, dos pais deles. Então, acho muito interessante, tá sendo muito interessante. Pelo menos esse primeiro capítulo, pra mim, tá sendo, assim, crucial, que foi a chegada deles, todos eles em Seul. E como eles foram apresentados, assim, as pessoas importantes da Hybe, né, onde eles conseguiram entrar, os testes que eles tiveram que fazer, todas as pessoas que eles tiveram que conhecer, enfim. Eu espero terminar essa primeira parte até 5 horas, e aí eu gravo um vídeo falando sobre tudo. Então vai sair o vlog e vai sair o vídeo sobre o capítulo, né? Então aqui tá sendo só as minhas primeiras impressões sobre essa leitura. Gente, eu dei mais uma avançada aqui na leitura. E assim, já cheguei na parte que o Jin, ele chega na Big Hit. Então chega a parte dele em que ele fala como foi, né? Ele inclusive já começa assim, rindo, porque ele disse que foi enganado pela Big Hit, até porque na época ele era formado em artes cênicas, né, ele já estava formado em artes cênicas, e a empresa, quando abordou o Jin, né, e ofereceu a proposta para ele, para entrar num grupo que se tornaria o BTS, né, para ser trainee, ele disse que eles enganaram ele, informando que ele sim conseguiria conciliar as duas coisas, né, como idol e ator, até porque existe muito isso dentro da indústria do K-pop, né, de idols também atuarem, fazerem doramas. Então ele disse que foi enganado na época, ele brinca que foi enganado, porque ele achava que ele conseguiria atuar. E a família dele também, né, assim que ele se formou, ofereceu para ele ficar cuidando da fazenda, da família, e ele disse que passou um tempo ainda com a avó, o avô e o tio, plantando melões. Achei super interessante essa parte que ele disse que passou, já podou muito, muito pé de melão, então gostei bastante da parte do Dino. E ele também conta como foi quando ele chegou no dormitório, que eu acho que é uma coisa assim unânime. Acredito que todos os meninos todos não, mas boa parte deles tenham citado isso, que é a questão da bagunça no dormitório,
né, por serem um dormitório com vários trainees, então tinha muita bagunça. Ele também fala sobre a questão da alimentação, que a alimentação dos meninos era muito bagunçadas e que eles trabalhavam tipo 14 horas, né, passavam 14 horas ali treinando, que além do tempo de treinamento, às vezes eles estavam tão empolgados com coisas do hip hop e tudo, quando eles chegavam lá no dormitório, eles às vezes viravam à noite, porque ficavam ali empolgados falando sobre música, enfim. Ele também tem uma parte aqui também que cita que chegou um momento assim que o grupo que a Hybe tinha lançado um ano antes do debut do BTS, que foi um grupo feminino chamado Glam, acho que é assim que pronuncia, eu vou procurar a pronúncia direitinho, né, pra no vídeo não ter erro. E eles apostaram muito nesse grupo feminino e, na verdade, o grupo não foi exatamente o que eles estavam esperando, né, não teve esse sucesso que eles estavam esperando. Então, a Big Hit, que era uma empresa de pequeno porte ali, teve bastante dificuldade com questões financeiras. Então, antes do BTS debutar, eles colocaram muita expectativa em cima do grupo, né? Então, eles começaram a fazer as coisas assim, muito intensamente, né? Apostando todas as fichas, sabe, naquele grupo. E o que eles queriam realmente era que o BTS fosse um grupo de alta performance. E quando a gente fala em alta performance, a gente sabe muito bem o que significa, né? Que são coreografias incríveis, intensas, difíceis de fazer. Então, o Jin até fala nessa questão que o Bang PD teve um dia em que ele sentou e foi assistir o vídeo dos meninos, né? De coreografias que eles haviam feito, de performances que eles já tinham feito. E ele até cita assim, bem nitidamente, que ele dava espaço na tecla do computador, que é para pausar, né? E ele ficava assim, procurando os mínimos detalhes para poder pontuar os defeitos dos meninos, para poder melhorar aquilo. Então ele disse que ele estava assim, surtadaço nessa questão de querer realmente a perfeição. Meu Deus do céu, assim, cada coisa que eu vou lembrar aqui. Outra coisa que eu também achei interessante o Jin ter citado sobre essa questão mesmo da alimentação deles serem bagunçadas. Ele falou que o Suga, que até agora foi a única pessoa que ele falou em questão da alimentação. A alimentação dele era realmente muito louca e que ele comia frango com... Meu Deus, era uma mistureba que ele fazia no liquidificador, batia tudo no liquidificador e bebia. Ele falava que aquilo ali era realmente... Tentou provar uma vez, mas disse que aquilo ali definitivamente não dava pra ele. E ele falou que teve uma época, antes deles começarem a ter uma vida assim muito, muito, muito agitada, que ele tentou dividir as tarefas dentro do dormitório, né? Então, assim, questão de lavar louça, limpar, lavar roupa, essas coisas, então eles acabaram dividindo essas funções, mas que chegou um tempo, né, da rotina deles, que aquilo ali já não cabia mais, porque eles passavam muitas horas treinando. Outra coisa que eu vi aqui agora é sobre a pressão que eles sentiram quando o grupo, o Glam, né, o grupo feminino, ele não teve o sucesso esperado e que eles ficavam naquela ansiedade, aquela aflição quando as pessoas perguntavam quando que o BTS iria debutar, né? Tem uma parte aqui que o Jin tem uma conversa séria do debut com o RM, Manjun, e ele até se pergunta assim, se a partir daquele momento eles teriam como colocar a felicidade em primeiro lugar, né? Ou se dedicar e a felicidade vir depois, né? Então, assim, isso aqui pegou muito nessa hora. Não foi exatamente com essas palavras, mas a interpretação é basicamente essa. E o Vi também disse que, assim, pra ele, o fato do debut, né, dos meninos, debut dos meninos, era uma coisa, assim, muito futura. Ele não achava que, com poucos meses de formalizar o contrato, ele iria debutar, né, até porque ele disse que aquela vida com os amigos, né, do ensino médio e tudo, que era uma coisa que ele curtia bastante, iria acabar naquele momento, né? Então era outra coisa também que ele não estava pronto, não estava preparado, né? Porque eles sabiam que a responsabilidade que iria vir para cima deles seria gigantesca. O RM também disse que quando foi dado para ele o posto, ou melhor, o título de líder do BTS, ele disse que a empresa não cobrava diretamente, mas indiretamente vinham sempre algumas falas como, você vai ter que cuidar dos meninos, e ele sempre sentia que se houvesse alguma falha,
toda a sobrecarga, né, toda a culpa viria pra cima dele. Então, a câmera dá pra bater já acabando. Mas são 4h20 da tarde e eu já concluí o primeiro capítulo, né, apesar dos contratempos que eu tive durante a manhã. Atrasei um pouco a leitura, mas concluí, né? E nesse finalzinho de capítulo, a gente vê um pouco assim como foi difícil para os meninos essa questão da comunicação entre eles e deles se entrosarem, porque eles falaram que chegou um tempo que ficou complicado, né? Essa questão do entrosamento e deles conseguirem encontrar algo que fizesse sentido para todos os 7 e que eles conseguissem se encontrar ali. Então, o Jim, por exemplo, via que o Vi gostava de animes e de revistas em quadrinhos antigas, então ele acabou se aproximando dele, né, através disso. Então eu percebi muito que eles tentaram encontrar alguma coisa que fizesse sentido entre eles, além do fato de todos quererem debutar, ter sucesso com esse debut. Então foi muito importante esse final também, né, para finalizar esse primeiro capítulo sobre esse pensamento. O Jung, ele também fala que ele era uma pessoa muito extremista naquela época, né? Adolescente, gente, a gente sabe que essa fase é muito complicada. Que ele estava saindo dali da adolescência para entrar na fase jovem adulta, né? Então, ele tinha muitos pensamentos de que, porque as pessoas pensam assim e os pensamentos são diferentes dos meus, sabe? Não conseguia entender as opiniões ou melhor, aceitar as opiniões. Então, ele falou que ele era bem complicado, né, para ele nesse início, por essa questão de opinião mesmo. E, enfim, teve uma parte do Jimmy. Esse primeiro capítulo me lembrou muito a entrevista que os meninos deram para aquele programa, um programa coreano, chamado The Quiz on the Block, coisa assim. Não vou ver direitinho o nome do programa, que eu amei, inclusive, é uma das entrevistas do BTS que eu mais amo, assim, foi durante a pandemia, e é um programa muito, muito, muito animado. Ele tem uma parte, assim, que me divertiu bastante, e que eu ri horrores com esse programa, mas tem uma parte bem tocante em que os meninos, eles respondem algumas perguntas, né, que o entrevistador lá faz, o apresentador do programa faz para eles. Inclusive, é nesse mesmo programa que tem um dos apresentadores foi um apresentador de um programa que o Jungkook participou alguns anos atrás, né, quando o BTS ainda não era tão famoso, e ele acabou sendo um pouco rude com o Jungkook, e foi, assim, meu Deus do céu, é impressionante o contraste, né, do que a gente vê a cena dele sendo arrogante com o Jungkook anos atrás e depois ele fazendo referência do Jungkook nesse programa. Então, assim, esse programa ele é bom em vários sentidos, mas boa parte das coisas que tem nesse primeiro capítulo me recordou muito o que os meninos já haviam falado nesse programa, né, de boa parte das coisas que eles passaram. De mim, tem uma parte aqui que é muito, muito, muito tocante. É impossível não ficar sensibilizada. Eu marejei os olhos, assim, em vários momentos nessa leitura, porque principalmente nessa fala do Jimin, né, em que ele fala que depois que o grupo feminino que debutou, que eles apostaram todas as fichas nesse grupo e que não teve o sucesso, né, como eu já havia falado, o Jimin fala que boa parte dos trainees, né, eles tiveram que ser dispensados, tiveram os contratos encerrados com a Hybe, e ele ficava o tempo todo se perguntando se aquilo ali também ia acontecer com ele. Então ele ficava muito apreensivo, até porque ele achava que ele não se encaixava, né, dentro daquilo ali que eles estavam fazendo. No início, a gente percebe que os meninos eles ainda estão muito confusos com relação ao que eles querem e o que eles vão fazer, né? Existia muita pressão em cima deles e tudo isso gerava uma certa confusão mental deles, um estresse mental também, principalmente para os Hyuns, que são os meninos mais velhos, e a Rapline. Os meninos da Rapline são os compositores de boa parte das músicas do BTS. Então, assim, fazer música e aprender coreografia, tudo muito tenso para eles, né, no início. E, enfim, nesse final, a gente vê um pouco de como surgiu essa conexão entre eles, nesse final do primeiro capítulo. Acho que todos eles, todos eles tinham um sonho, né, que era ser idol, que era debutar, e eles queriam fazer aquilo, mas era tudo muito intenso, né, era tudo muito
era uma cobrança que eles já sentiam desde então, né? A partir dali, desde o momento em que eles assinaram o contrato, então, eu já sabia que existia toda essa pressão em cima deles. E eu acho que a pressão maior veio quando esse grupo feminino não deu, assim, o retorno esperado que a Hype queria. E aí colocaram realmente, acho que todo o peso, assim, sobre as costas dos meninos, né? Eu vou fazer, como eu disse, um apanhado geral dessa leitura. Esse primeiro capítulo foi, apesar de saber de boa parte das coisas que tem aqui nesse primeiro capítulo, porque tem coisas que realmente eu já sabia, eles já haviam contado, mas eu quero fazer um apanhado geral, né, mais minucioso, anotar tudo direitinho do que eu anotei, do que eu marquei aqui, porque eu marquei muito vezes nesse primeiro capítulo. Eu gastei boa parte dos meus post-its que eu tinha aqui, porque eu queria usar todos os post-its roxos, mas eu tô vendo assim que vai ser missão falhada. A missão, ela não vai dar certo, a não ser que eu compre mais marcadores roxos, mas eu usei bastante mesmo, eu marquei muita coisa. Tem muita fala dos meninos que são realmente impressionantes, assim, e tocantes ao mesmo tempo, né? E dá pra gente conhecer um pouco de como era a Hybe no início, de como ela era vista na sociedade coreana, né? No mundo artístico, no mundo musical, porque as três grandes empresas, né? Que é a ID, a JYP e a outra não tô me recordando agora, mas eram a Big Three que eles chamam lá. São as empresas que eram fortes no mercado, né? Mas os meninos já conheciam o Bang PD pelas composições e por outros grupos que debutaram e que tiveram grande sucesso. Então, assim, muita coisa pra falar, gente. Muita coisa. Eu acho que só nesse vlog vai dar um vlogão, né? Vai dar um vlog enorme, porque eu resolvi fazer, né, várias pontuações e que resolvi pontuar várias coisas durante essa leitura. Mas que eu quero trazer tudo bem, como eu disse, mastigado, bem mais explicado, e eu vou cuidar no roteiro, né, para poder trazer esse primeiro capítulo aqui. E a gente vai ficar fazendo isso durante as próximas semanas. Eu quero trazer esse apanhado geral durante a semana, né, fazer o vloguinho durante os domingos e durante a semana trazer o vídeo, né, falando sobre esse capítulo, destrinchando o capítulo e trazendo, lógico, as partes que eles mencionam aqui, porque eles mencionam durante as falas, né? Por exemplo, quando o Jungkook fez um ensaio em tal canto, ou quando os meninos postaram no blog, aí tem o QR Code, né, do blog. Que, gente, por incrível que pareça, eu não tinha conhecimento desse blog, é outro fato interessante, eu não tinha conhecimento do blog, mas que o blog era um espaço onde os meninos se comunicavam, eles postavam algumas coisas assim no início, antes do debut deles, e que depois eles vieram criar a conta no Twitter. Então tem o blog aqui, achei super interessante. Então tem coisas que eu quero trazer aqui para vocês conforme eu for falando. Então eu também vou trazer trechos dos vídeos que são mencionados com a minha fala, né? Com as partes que eu vou estar mencionando, trazendo o vídeo daquela parte que eles mencionam aqui com o QR Code. Então é isso, minha câmera tá já carregando, né? Tô vendo aqui que a bateria tá ali piscando, gritando, na verdade, dizendo assim, mulher, pelo amor de Deus, me carrega. Então, eu vou nessa, encerrando esse vloguinho de hoje, um vlog um pouco agoniado. Diga-se de passagem, um pouco doido, mas que deu tudo certo, né, gente? Então, nem coloquei iluminação aqui, tá só a iluminação aqui da janela mesmo na minha cara, tá já escurecendo aqui. Então, é isso. Durante a semana eu vou postar, né, o vídeo. Acredito que ou na quarta ou na sexta-feira eu já publique esse vídeo trazendo todas as minhas impressões, né, e as partes importantes que eu marquei aqui, que eu acho interessante também vocês ficarem sabendo. Como eu disse, tem muita gente que não vai ter acesso a esse livro, ou tem muita gente que também não vai ter interesse em ler o livro, então eu acho interessante trazer tudo isso em vídeo, né, para falar para vocês. Até porque vídeo é uma forma de comunicação que chega muito mais rápido às pessoas. Então, é isso, gente. Um beijo e até próximo domingo no próximo vlog. Tchau, tchau.